A Camila Farani passava longe, mas muito longe da tecnologia quando começou a sua história com o empreendedorismo. Ela ajudou a levantar as vendas da loja da sua mãe e, desde então, não parou de criar e de apoiar negócios. Hoje, a Camila é uma das maiores investidoras de startups do país. Ela já colocou dinheiro em mais de 45 startups, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. A Camila é a nossa convidada de hoje. Diretamente do Rio de Janeiro, ela vai contar toda a sua trajetória pra gente. Camila, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e conversar com a gente hoje. Mari, eu super agradeço. Parabéns aí pelo teu trabalho aí à frente do Zero ao Topo. Estou muito honrada e orgulhosa de estar aqui falando com vocês. Ótimo. E Camila, aqui a gente gosta de começar bem do começo mesmo. Ia te perguntar em que cidade você nasceu, em que cidade você cresceu e como é que foi a sua infância. Eu sou a famosa carioca da gema, né? Então, eu sou nascida e criada aqui no Rio de Janeiro. Eu sou de Vila Isabel. Vila Isabel é um bairro de classe média, né? Aqui no Rio de Janeiro. Aquela classe média bem média, né? Então, eu tive uma infância que foi uma infância boa. Naturalmente, ela foi marcada aí pelo falecimento do meu pai, né? Quando eu tinha 4 anos. E aí eu tive um apoio muito forte da minha mãe, né, da minha avó, do meu avô na época e do meu tio. 2 anos depois meu avô faleceu. Mas foi uma infância tranquila, né? Foi uma infância... eu brincava muito, mas se você conversar com a minha mãe fala, eu não acredito que a Camila hoje é essa pessoa que fala tanto, porque ela na infância ela não abria a boca, né? Diz ela que eu era a criança mais calada, eu era muito na minha, né? Uhum. Até o dia que eu fui no pediatra, o pediatra falou assim, a sua filha, ela se basta, então ela fica feliz com ela mesma, né? Mas via de regra, assim, tive uma infância muito, muito, muito prazerosa, assim, eu não tive nada, obviamente o falecimento foi marcante, mas eu não tive nada tão... Foi feliz, Brinquei bastante. E que nem você falou, você acabou perdendo seu pai muito cedo, aos 4 anos de idade, e a sua mãe teve que abrir um negócio para sustentar a família, né? E você, inclusive, chegou a trabalhar nesse negócio aos 16 anos de idade, se eu não me engano. E como é que foi essa experiência para você? Você gostava de estar lá trabalhando ou você preferia, enfim, ter curtido a adolescência, né? Mari, assim, eu não tinha opção, porque assim, foi uma livre e espontânea pressão, né? Então, e com um pouco dinheiro que o meu pai tinha deixado, a minha mãe optou por abrir um negócio. Na verdade, ela também não tinha opção na época que o empreendedorismo, por necessidade, ele ainda correspondia a mais de 70% do tipo de empreendedorismo que figurava no Brasil na época, né? Então, ela não tinha opção. Ela ganhava um salário mínimo como secretária numa escola que eu estudei, numa escola particular no subúrbio aqui do Rio. Então, ela no momento, tinha um boom de charuto, tinha um boom de café expresso. E o meu tio, o irmão dela, estava começando a emergir. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma coisa muito da figura dos emergentes, né? Que são os que enriqueceram e enfim. E então ele gostava muito de fumar charuto. E na época realmente tinha um boom muito grande, né? E por influência dele, ela decidiu abrir a Tabaco e Companhia Café. Eu tinha 14 anos quando abriu, aos 16 ela falou assim, não tem jeito, você precisa vir trabalhar comigo. Então fui eu e meu irmão trabalhar com ela. Ela tinha mais uma colaboradora. A operação ainda não tinha, ela não tinha caixa suficiente para suportar um time, né? Um time de radical. Hoje eu falo com essas palavras bonitas, né? Imagina, na época eu não tinha a menor ideia, né? Então eu estudava no colégio militar, eu passei pro colégio militar, porque era um colégio público, né? Um colégio público federal. Então eu saía fardada do colégio militar e eu ia para Tabaco Companhia Café. E no colégio militar eu chegava às 5h30 da manhã. Às 6h30 eu tinha que estar em forma, cantando o hino. De lá eu saía, pegava o metrô, morrendo de sono para trabalhar na Tabaco Companhia Café. E eu sei que você acabou fazendo uma proposta bastante ousada para sua mãe, né? Você falou que ia aumentar as vendas em 30%, vendendo café gelado nesse negócio. Eu ia perguntar de onde que surgiu essa ideia de café gelado e como é que essa história terminou? Pois é, eu pegava o ônibus, né? Então, eu pegava o ônibus aí no meio do caminho, eu conseguia ver as cafeterias que faziam mais, vamos dizer assim, que estavam mais cheias na época, né? E eu sempre fui muito curiosa. Então, assim, a Luísa Trajano me ensinou um termo que eu nunca mais deixei de falar, que é a capacidade fuçativa, de fuçar as coisas. Então, eu fuçava tudo, né?
E eu já trabalhava com ela há 4 anos, né, na Tabaco Companhia, e eu achava tudo muito parado. O mesmo produto, as mesmas coisas. E eu, nos caminhos dos ônibus, eu vi. Então eu vi alguns movimentos acontecendo de café gelado. Mas você vai perguntar, putz, café gelado. Eu comecei a pesquisar, imagina, na época não tinha nem Google, era KD, Alta Vista. E lá já tinha Starbucks, ela já estava ali proliferando muito a questão dos mochas, né, que eram os cafés gelados. Eu falei, vou fazer isso. Então eu vinha no ônibus, eu já vi algumas cafeterias aqui do Rio de Janeiro fazendo, e foi um sucesso da Starbucks, que era assim, foi meu grande benchmark. E aí fiz a proposta para ela de 30%, e falei, se eu conseguir bater 30%, você me dá um percentual da sociedade, né? E no fim, né, Mário, eu fiz isso por 30 dias, eu lembro como se fosse hoje. Eu coloquei, eu sempre gostei muito de design, né, então eu coloquei um banner grandão assim, e tinha uma foto de café gelado meio mal feita ali. E eu botei 2 amigas minhas para fazer coquetelaria nas treinas dos clientes, porque eu tinha que dar uma experiência. Eu peguei 2 amigas minhas da faculdade, que me lembram isso até hoje. Você não me pagou esse café gelado, você não me pagou pra trabalhar nessa época. Minha amiga. E aí a gente bati 28%. Uhum. E aí, quando eu bati os 28%, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu bati os 28%. Não foi 30%, porque a meta era 30%. Eu coloquei a meta de 30%. E ela virou e ela falou assim, Camila, eu vou te dar a sociedade por um motivo. Você foi lá e fez, eu não te ajudei em nada, pelo contrário, eu falei que você não ia dar certo. Que história é essa de inventar café gelado? Já tá difícil vender o quente, imagina o gelado. A gente estava no inverno. Mas esse tinha sido o primeiro aumento nominal e percentual da história, né, da Tabaco Companhia Café. Né? Uhum. Então, ali foi o grande turning point assim, da minha vida. Né? Ali, eu gosto de contar essa história, talvez hoje... Ela, para mim, nunca vai ser pequena, mas talvez hoje ela enfim, né? Mas ela ali foi o grande gatilho, o grande desenvolver da minha paixão por fazer acontecer. A gente não tinha essa hype do que era empreendedorismo. Você era comerciante, era uma coisa até meio marginalizada. Sabe que não deu para nada, vai ser comerciante. Né? Mas aquilo mexeu comigo de uma tal forma que eu entendi o seguinte, puxa, se eu conseguir olhar o que os outros estão fazendo, os outros players estão fazendo, se eu conseguir adaptar para a minha realidade ou evoluir e não eu ficar com medo da concorrência, porque a concorrência é uma dinâmica do mercado, do mundo dos negócios, e ao mesmo tempo, se eu tiver atitude, putz, eu consigo fazer as coisas acontecerem. E eu ia te perguntar, assim, qual foi a grande lição que você tirou de toda essa experiência com o café gelado e também com o esforço da sua mãe? Se você acha que ela foi uma grande inspiração para você nessa entrada ao empreendedorismo? O café gelado, ele provou que era possível, né, uma menina de 21 anos fazer um aumento significativo se você conseguisse inovar, fazer uma inovação de produto, né? E, ao mesmo tempo, se provar. Era importante para mim ali, né? Depois entrou uma disputa com meu irmão criou uma carta de cafés quentes, então, assim, foi super bacana, assim, né? Na época não, né? Que a gente ficava naquela coisa, eu fiz o gelado, ele falou, mas eu fiz os quentes, enfim, e para a operação no fim foi muito bom. A operação ela começou a ter demanda reprimida, então era uma loja de 25 metros quadrados no centro do Rio de Janeiro, num shopping de 140 mil pessoas, então assim, era um shopping bem significativo. E a gente tinha fila na porta, era uma coisa enlouquecedora, né? E o café gelado foi um dos maiores responsáveis, né? E, na verdade, ele alavancou até mais a venda do café expresso. Uhum. E a conjunção dos dois, né? De um ticket médio-baixo, que era o café expresso, ou do café gelado versus do charuto, que você comprava uma caixa de charuto, era R$2.000. Essa junção fazia um ticket médio que era muito interessante para a operação. Uhum. Né? Então, a gente ficou muito lucrativo. Imagina, eu com 15% na época, putz, aquilo ali para mim, eu tô rica, fiquei rica, imagina, né? Era maravilhoso. Então, sem dúvida nenhuma, a minha mãe, ela foi e ela é a minha maior inspiração, porque ela muitas vezes, ela não entendia de café, né? Muito menos de charuto. Meu pai faleceu de câncer de pulmão, então tinha uma coisa ainda um pouco emocional com a questão do cigarro, né? Mas meu tio tinha uma influência muito forte, tem uma influência muito forte na nossa vida, inclusive hoje eu falei com ele.
E ele tinha muitos bons fornecedores, né? Mas ela saía da Tabaco Companhia Café, ela conta essa história que ela saía e ela pegava o ônibus de volta, ela falava quantas vezes eu saí de lá chorando, falando, isso não vai acontecer. Porque imagina, uma pedagoga, professora de escola primária, com 2 filhos, né? Minha mãe ficou viva com 30 anos, que depois foi ser secretária, ganhou um salário mínimo e de um dia para o outro ela passa a ter um negócio, aos 40 anos, né? E o negócio, ele começa a ir muito bem, né? Então foi tudo muito novo para ela. Né? Mas sem dúvida, ela é a minha maior inspiração eterna. Meu tio também é uma grande inspiração. Eu tenho 2 grandes inspirações muito, muito fortes, assim. E que nem você falou, aos 21 anos de idade, você estava com 15% de participação na empresa, né? Que nem nas suas palavras, você estava rica, né? E você, se eu não me engano, aí você começou também a expandir essa cafeteria, tabacaria da sua mãe e criou, se eu não me engano, 4 unidades. E até você pensou em franquear, mas voltou atrás depois. Ia te perguntar o que aconteceu e contar mais sobre essa história. Então, e aí o que aconteceu, né? Na época, eu comecei a mergulhar muito profundamente. Eu nunca fui uma grande estudiosa na escola. Não tem nenhum problema em falar isso. Eu tirava ali meus 8,5, entendeu? Mas eu era... né? Não era da turma da frente, eu era da turma de trás, sabe? Mas uma coisa aconteceu na minha vida. Eu entrei na faculdade de Direito. E depois que eu entrei na faculdade de Direito, trabalhando na Tabaco Companhia, eu mergulhei no universo, no estudo sobre negócios. Mergulhei. E me apaixonei loucamente, assim. Eu me lembro que o único estágio que eu fiz na área... Eu sou advogada, formada, fiz prova da ordem. O único estágio que eu fiz foi na Caixa Econômica Federal. Acho que isso eu nunca nem contei em entrevista. Eu fiz um estágio na Caixa Econômica, fiz 6 meses de estágio. E eu chegava na Caixa e eu ficava fazendo folder para a loja, para Tabaco Companhia. Né? Então eu passava metade do tempo fazendo isso, coitado. Imagina, metade do tempo trabalhando com direito. E eu falei, não quero isso, não vai ser isso que vai ser a minha vida. Mas naquele momento, né, que eu tive a sociedade, e putz, eu falei, caramba, né, vou ficar rica, tô rica, né? Eu tinha acabado de ler 2 livros, que eram Pai Rico, Pai Pobre e O Segredo da Mente Milionária. E a síntese desses 2 livros, né, eles trazem uma coisa que é, quando você começar a ganhar um dinheiro, assim, não necessariamente, na verdade, não necessariamente um dinheiro que seja tão relevante assim, o importante é você capitalizar suas formas de investimento para você fazer o dinheiro trabalhar por você. Mas você tem que trabalhar, né? Não é o dinheiro trabalhar para você, assim, porque isso basicamente é uma metáfora que diz, putz, investe em outros ativos para você não ter a concentração de patrimônio em uma única coisa. Eu falei, ótimo, o que eu vou fazer? Mas na minha cabeça eu já estava tão fascinada pelo fazer acontecer que na minha cabeça assim, a única forma disso acontecer era realmente abrindo novas operações da Tabaco Café. A gente tirou o CIA, virou só café, da Tabaco Café. E aí todas essas outras operações eu já entrava com um caixa. E aí fiz a expansão do que veio a ser lá na frente o Grupo Box. Chegou um determinado momento... A gente tinha já 4 operações lucrativas e a gente passou a ter uma demanda para alimentação saudável. Mas eu tinha ali uma questão estratégica, crônica, vamos dizer assim, que as pessoas pediam por alimentação saudável, mas elas não queriam consumir dentro das Tabaco Café porque lá fumava-se charuto. Então eu tinha uma exaustão praticamente exaustão hospitalar, que puxava a fumaça, mas ainda assim ficava impregnado aquele cheiro, né? E você ainda não tinha proibição em locais fechados. Então, o que aconteceu, né? Eu virei para minha mãe mais uma vez e falei assim, descobri o que vai deixar, que assim, o sonho da minha mãe sempre foi se aposentar bem. Ela sempre gostou do confortável. Eu sempre gostei de estar confortável, não desconfortável. Né? Então, para mim, o pitch meu para ela, eu falei o seguinte, conseguir um negócio que vai dar aposentadoria, que você vai... Vamos abrir uma operação, um restaurante de alimentação saudável. Você tá louca, não aguento mais. Eu tinha 26 anos na época, imagina, eu já tinha 4 negócios.
Eu tinha 4 negócios, Mari, assim, eu já tinha outras iniciativas, tá? Outras que eu acho que eu nem nunca falei. Eu tive a Estação da Páscoa, onde eu montei 15 estações do metrô. Eu tinha quiosques de ovos da Páscoa, eu montava pontualmente. Então, assim, eu fazia um monte de coisa, né? E eu falei, seguinte, vamos montar uma operação de alimentação saudável. O plano de negócio é esse. O meu plano de negócio era todo escrito à mão, né? E ela falou assim, não quero. Não aguento mais. Você não para com essa sua cabeça. Por mim, eu já só teria o nosso primeiro negócio, a gente já tem trabalho demais. Chamei meu irmão falou assim, obrigada, mas... E meu irmão brigou comigo ainda. Ele falou assim, você vai abrir, vai canibalizar os outros negócios, etc e tal, enfim. E aí, na época, eu tinha já juntado um dinheiro, né, 280 mil reais, e eu investi para criar a Farane Deli Café. E a Farane Deli Café, ela era um restaurante branco, um restaurante lilás, assim. Então, ninguém sabia o que era uma Farane Deli Café, porque os sanduíches já estavam prontos. Eu me inspirei muito nos modelos do Pret a Manger, do Eat, de Londres, né, tudo na internet. E aí, o que acontecia? Justamente por quê? Porque eu queria criar um modelo que fosse, dentro de uma operação de 35 metros quadrados, que fosse replicável, porque o meu sonho era ter uma baita rede de franquias. Esse era o meu sonho. Então, você cria um negócio, você vai lá e você tem uma baita rede, enfim. Esse era o meu sonho. Então, eu falei, vou criar um negócio que já seja replicável. Então, já era tudo porcionado, já tinha os procedimentos operacionais padrões, os manuais todos, então, as proteínas eram porcionadas, enfim. Eu fiz tudo. Só que o negócio, no meu primeiro mês, ele vendeu quase 0. No segundo mês, ele vendeu um pouco mais do que 0. E no terceiro mês, ele, empatou com o primeiro. Eu falei, ferrou, porque eu não sou empresária de nada, eu sou uma fracassada, eu sou uma loser. Isso aqui nunca vai virar uma franquia. Imagina, meu irmão sem falar comigo, minha mãe não me apoiando. E aí o único recurso que eu tinha na época não era mais financeiro, era o recurso que eu tinha, eram minhas poucas clientes que iam lá. Eu falei, eu preciso ouvir vocês, então vocês vêm aqui 3 vezes por semana e vocês almoçam, eu não vou cobrar de vocês, mas eu preciso ouvir vocês. Aí começaram os feedbacks. E aí nesse momento, Mari, eu descobri a importância que tinha você criar um negócio não para você, e sim para os outros. Então, por exemplo, eu tô com a blusa lilás, meu restaurante era branco e lilás, porque eu gostava do lilás, mas sem nenhuma... negócio branco e lilás, as pessoas entravam lá e falavam assim, você vende sorvete? E aquilo me matava, né? E elas falavam, ninguém sabe o que é uma Deli Café, todo mundo acha que isso aqui é uma sorveteria, a gente não gosta de sanduíche frio, sanduíche pronto e frio, e outra coisa também, salada pronta, isso não funciona. Basicamente o que eu fiz foi, eu falei, o seu restaurante é muito frio, então tem uma coisa de retail branding e de design interno que ele repele, né? Você pensar um pouco sobre o contexto de cores e branding, né? E eu não tinha dinheiro, então eu peguei a lasca da madeira, forrei todo o ambiente amadeirado, deixei ele mais aconchegante, né? Passei a não ter a salada pronta, então era 7 ingredientes, uma proteína, um molho, fiz uma adaptação com o que eu tinha, com o que eu podia, então eu tinha aquelas gastronormes, então eu botei um monte de... Gastronorme é aqueles potinhos onde ficam ali os toppings, né? Ervilha, queijo, proteína, etc e tal. E passei a ser 7 ingredientes, uma proteína, um molho à base da salada. Alface crespa, alface roxa, mix de folhas, etc e tal. E aquilo ali realmente foi... E peguei folders, cardápio, inspirada no Shining Box. Então o Robson Chiba era o meu grande ídolo, o Shining Box era o meu ídolo, que depois ia ser meu amigo, né, de Shark Tank. Uhum. E eu botei embaixo dos escritórios. Eu estava num shopping de 1.300 escritórios. Então a região era populosa, eu não conseguia entender o porquê que não entravam no meu negócio, né? E se você faz uma analogia hoje com a vida, você tem um e-commerce, você está numa internet que é uma prateleira sem fim, as pessoas têm que te conhecer. Como não me conheciam? Aquilo me matava. Uhum. E eu, ao invés de fazer panfletagem, né, como era a moda na época, e as pessoas pegam um panfleto e fazem o quê? Jogar fora. Era moda, faz panfleto, faz folder. Eu falei, não, eu vou botar fiz umas fotos estourar. Tudo eu fazia, umas fotos de produto. Eu gostava de design, eu mexia em CorelDRAW, então eu fazia. E aí eu botava embaixo dos escritórios. Porque a pessoa da empresa entrava e não tinha como não ver.
Era diferente, ele ia pegar aquilo ali, no mínimo ele ia botar na mesa dele. Era diferente se eu ficasse distribuindo na rua. E eu botei mais ou menos aí nas 1.300 escritórios. Quarto mês de operação, fila na porta. Quinto mês, ponto de equilíbrio. E no sexto mês, o ex-presidente do Mundo Verde me procurou. Ele tinha acabado de comprar o Mundo Verde. Ele falou, olha, eu acabei de comprar o Mundo Verde junto com o fundo de Private Equity, a Axon. E uma das formas da gente crescer o Mundo Verde é montando uma operação de alimentação saudável, exatamente igual essa que você montou. Eu falei, que bom. Ele falou, já estou te observando há alguns dias. Foi numa feira, a gente já tinha se conhecido na PUC, eu já tinha feito uma pós-graduação em marketing. Ele falou assim, eu quero te fazer um convite, eu quero que você seja nossa sócia e diretora executiva dessa vertical. Eu falei, mas como que eu posso fazer? Eu falei, não posso. Eu falei, não posso. Minha mãe é minha sócia aqui, ó. Minha vida é essa aqui, eu sou advogada de formação. Eu tava morrendo de medo, Mara, ali. Eu era o medo em pessoa. Eu falei, não vou, imagina. Mas o meu sonho era olha que loucura, o meu sonho era ter realmente uma grande franquia. E na época eu era recém-casada, né? E meu ex-marido e minha mãe falaram assim, Camila, você está diante de um cavalo selado. Ele está passando ali, você senta nele. E o ex-presidente do Mundo, o Sérgio Bucaiova, ele falou assim para mim, mas antes você me manda o teu modelo de avaliação de viabilidade, eu quero ver o seu DRE projetado para os próximos 2 anos, consolidado dos últimos 5, seu balancete. Eu falei, eu não sei nem o que você está falando. Porque no Rio a gente tem um jeito de falar que a gente fala assim, quem mexe com essa parte financeira é meu irmão. Então, eu não sabia, eu sempre fui muito da operação. Sempre gostei de gente, de estar ali no dia a dia. Eu sabia mesmo. Eu falei, eu não sei. Ele falou, vou te mandar algumas planilhas aqui, etc e tal. E aí eu tava com muito medo. Mas o principal discurso dele, que eu nunca mais me esqueci, para me convencer, foi... Ele falou assim, Camila, eu te procurei pelo seguinte. Você tem 27 anos, você já tem 5 operações de alimentação bem-sucedidas que você montou, eu sei. Mas você não sabe a técnica financeira, talvez. Eu sei a técnica financeira, mas se eu tiver que abrir uma carrocinha de pipoca, eu vou fazer tanta conta que eu não abro negócio nenhum. Ele falou assim, então o que eu quero de você é esse teu potencial de fazer acontecer. E aquilo para mim tirou um peso dos ombros, porque eu achava que eu tinha que ser a pessoa que sabe, eu tinha que ser a financista, eu tinha que ser... E aí eu fui para o Mundo Verde, de fato, né? Foi quando eu tive a minha primeira experiência no mundo, né? Das franquias, né? No mundo onde eu passei a entender sobre governança corporativa, onde eu entendi sobre visão 360 graus, marketing, logística, comercial. O meu mundo, ele fez... A minha mente, ela abriu de uma tal forma. Falei, eu vou colar aqui nesse diretor, no controller, né? No diretor financeiro, que era um crânio, assim, ele fazia a planilha igual, ele parecia que estava digitando, era um negócio louco, ele nem olhava pro teclado, nunca via aquilo. Eu falei, gente, assim, enlouquecedor, né? Então eu aprendi muita coisa. E que nem você falou, você tinha o Tabaco Café, você tinha sua marca de alimentação saudável e tudo foi incluído no Grupo Box. Eu ia perguntar, o Grupo Box, ele está funcionando ainda hoje? Você faz parte da operação ou não mais? O Grupo Box, o que aconteceu? Veio a pandemia, a maioria das minhas operações eram no centro do Rio de Janeiro, né? E o centro do Rio de Janeiro foi muito sacrificado. Se você me perguntar hoje, assim, talvez tenha sido uma das áreas mais sacrificadas do Rio de Janeiro, assim, né? Porque você tinha um grande conglomerado de empresas lá e a gente sempre se valeu muito daqueles horários de almoço. Então, o movimento, ele simplesmente, de um dia para o outro, acabou o oxigênio. Da região toda. Tudo. E eu tinha 2 opções, ou eu ficava ali. A verdade é assim, o Grupo Box, né, aí eu montei a hold, né, então aí eu já tinha outras operações, aí veio a Farani Café, aí veio a operação de B2B, onde a gente fazia muito serviço de catering, Welcome Coffee, aí veio a marca de café, a Farani Café, e aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Veio a pandemia, então eu falei, eu tenho 2 opções, assim, eu comecei a ter um passivo muito grande, tudo fechado. Mas aquilo ali, dentro da minha vida financeira, já passava a representar muito pouco.
Mas dentro da minha vida daquilo que eu queria fazer para mim, já estava menor ainda, porque eu já estava muito inserida no mercado da educação, muito inserida no mercado da tecnologia, muito inserida no mercado do empreendedorismo. Então, eu quase não ia, né, na operação. Mas eu deixei ali muito aquela coisa, né? Então eu tinha coordenadora, eu tinha meus diretores, etc e tal, mas eu não ia. Mas eu deixei muito a cultura do human-centric, né? Assim, ou seja, eu sou focada aqui no ser humano, a cultura era essa, no processo de criação do cliente, em observar como é que é a jornada do consumidor, né? E a pandemia, ela veio, e eu decidi por encerrar essas operações. Uhum. Dolorosíssimo, porque, assim... imagina, vivi aquilo ali 15 anos da minha vida, então eu ia nos meus negócios, assim, eu me lembro, eu já estava muito descolada, mas eu ia, aquilo ali me dava uma sensação de casa, né? De conforto, de acolhimento, e eu decidi realmente encerrar. Na verdade, foi 1 ano depois da pandemia, ainda tentei segurar, mas, enfim, falei, o passivo aqui já não valia para mim. Uhum. Então esse foi o fim do primeiro capítulo, assim, da sua carreira, né? Que é a Camila empreendedora de alimentação, né? E aí, ao mesmo tempo, que nem você falou, começou um segundo capítulo, que é a Camila investidora, né? Se eu não me engano, você investe mais ou menos desde 2010. Ia te perguntar como é que você entrou nesse mundo do investimento em tecnologia, sendo que a sua experiência anterior tinha sido em alimentação, basicamente. Então, quando eu saí do Mundo Verde, fiquei no Mundo Verde 2 anos, né? E quando eu saí do Mundo Verde, foi um momento até um pouco similar ao que eu estou vivendo hoje, assim. Foi uma decisão difícil. Você é maluca, que não sei o quê. Um puta emprego, você é diretora executiva, você é sócia, aquilo tá. Mas aquilo ali, eu não estava me sentindo realizada. Foi quando eu descobri que eu não gostaria de abrir uma rede de franquias. Na verdade, assim, o que eu sempre gostei, né? Eu não gostaria de abrir e seguir naquilo, porque eu sou inquieta demais para não ficar dentro, né, de um negócio analisando o tempo inteiro indicadores. Eu queria olhar para outras coisas, eu queria olhar para outros mercados. E eu pedi demissão do Mundo Verde. E aí, 1 mês depois, um grande amigo meu falou: Camila, você está mais capitalizado, a gente já tinha mudado muito de vida, né? Enfim, eu já tinha saído da Zona Norte, aí eu vim para a Zona Sul, né? Aqui no Rio de Janeiro você tem, né? Zona Sul, então, puxa, eu já tinha entendido o que era ser uma executiva, então eu já tinha ganhado ali um pouco mais de, vamos dizer assim, de experiência, né? De punch como executiva. Ele falou assim: vem aqui, porque a gente tem aqui um e-commerce. Eu entrei no Gavin Angels, o Gavin Angels é um dos primeiros grupos de investidores anjos. O que é esse negócio de investidor anjo? Investidor anjo é assim, você vai lá, você bota o dinheiro, faz esse negócio de aplicativo, foi assim o pitch do Geraldo, sabe, aplicativo, é isso, né? Você vai colocar o teu capital e assim, se você tiver esse, você vai ter teu capital multiplicado por 10, 15 vezes. Eu falei, mas em quanto tempo? Não, em 6 anos. Eu falei, amor de Deus, eu tô acostumada a ter caixa todo mês. Eu falei, cara, isso não é pra mim, enfim. Ele falou, mas vem aqui numa reunião do Gavin Angels, e eu já morava na Gávea e o Gavin Angels era na PUC, então era em frente, eu morava em frente à PUC do Rio de Janeiro. Ele falou, vem aqui numa reunião, porque tem um e-commerce de uma menina excelente, a menina tem um e-commerce de cosméticos, e a gente... Só que a gente só tem homem aqui, então assim, a gente não consegue nem saber dos produtos. E lá fui eu. E eu entrei naquela sala de 18 investidores, né? E a Suzana fez o pitch do e-commerce de cosméticos, e eu fiquei fascinada por aquilo. Eu fiquei louca. Falei, caramba, existe vida fora da alimentação. Então, eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Pro resto da minha vida, eu quero ser investidora. Uhum. E eu mergulhei muito, né, no mercado, não no mercado da tecnologia, que eu digo, a tecnologia, do seu ponto de vista profundo, mas sim no mercado de negócio de investimento. Porque o Mundo Verde, ele fazia parte de um private equity, né? Então, tinha uma dinâmica ali de você ter o investidor, você ter a governança, de você ter os reports, etc. e tal, que eu já tinha tido essa experiência, né? O investimento anjo é uma dinâmica menor, num ciclo bem anterior,
e que eu já estava entendendo o que eu tinha ali, que eu já ia conseguir fazer de alguma forma, né? E lá fui eu. E eu fiquei realmente assim, né? Se você para pensar lá de trás, né? E hoje, né? As pessoas falam, mas putz, Camila, você conseguiu tudo muito jovem, essa sua genialidade. Eu falei, gente, eu não tenho genialidade nenhuma, mas eu faço a mesma coisa há 20 anos. Antes eu investia no Grupo Box. Hoje, obviamente, eu tenho o Grupo Farani, né? Que congrega, que tem uma área de EdTech, de InvestTech, o Ela Vence, e tem a área de Brand and Image, né? Que aí é Camila Farani. Então, a gente está falando aí dessas empresas, né? Fora os conselhos de administração. Essas empresas, elas movimentam aproximadamente 3,7 bi de reais, mais de 15 mil empregos, 15 mil famílias impactadas, né? E aí foi o que você falou, né? Junto com outros co-investidores e junto aos meus veículos de investimento, né? O G2 Capital, a GA, a Sai do Papel e a Bolipar, que é a minha holding. Esses veículos, né? Então, tem essa capilaridade de investimentos, né? Mas, no fim, Mari, assim, eu não vou dizer que eu sou a mesma Camila de 20 anos atrás, porque com certeza eu não sou, mas a essência, a dinâmica de continuar colocando o dinheiro e continuar fazendo a roda acontecer, capilarizando, continua a mesma. No meio desse caminho veio o Shark Tank Brasil. E aí, quando veio o Shark Tank Brasil, imagina, né? Eu tava, acho que eu já tinha assumido a presidência do Gavin Angels. Eu entrei como uma investidora associada, depois eu fui a vice-presidente, depois assumi a presidência, assumi com aproximadamente 22 investidores, fiquei durante 2 anos, deixei com 82 investidores, a gente abriu o BH, abriu São Paulo. Gavin Angels é um case. Mas antes aí eu já tinha sido chamada para fazer o Shark Tank Brasil. E aí quando eu fui chamada para fazer o Shark Tank Brasil foi um grande baque, né? Porque eu olhei aquelas pessoas, eu falei, meus ídolos, imagina, João Apolinário da Polishop, Robson Shiba, não, Rolfo Shiba, eu falei, como é que eu vou contar para ele que eu copiava todas as estratégias dele? E eu sentei na primeira temporada, e eu falei esses dias, né, que eu sentei de coque, né? Para poder parecer uma super investidora profissional e depois de 6 temporadas, né, eu deixei a cadeira me sentindo, né, de fato uma investidora profissional, mas com toda a certeza que eu ainda não fiz nem 10% ainda do que eu deveria fazer pelo empreendedorismo no Brasil. E você falou em muitas ocasiões que você sentia aquela síndrome da impostora, né, aquela insegurança de será que eu tô aqui, será que eu mereço estar nesse lugar? Eu ia te perguntar justamente como é que você lida com essa insegurança e que dicas que você daria para empreendedoras que também sentem esse medo de adentrar esses lugares mais dominados assim por homens. A síndrome da impostora, estatisticamente, ela acontece mais em mulheres, né? Acabei fazendo 2 especializações em lideranças femininas, primeiro para me entender, e depois para poder entender, para passar o conhecimento, principalmente para as mulheres empreendedoras. Então, e não intraempreendedoras, e as mulheres, de uma forma geral. Mas os homens também sentem, isso não é só uma peculiaridade da mulher, né? Mas estatisticamente acontece mais. Mas sem dúvida nenhuma, assim, eu sentei naquela cadeira me achando uma impostora, não me acho mais, né? Mas aquilo realmente, isso vem acompanhado do medo. E o medo é um mecanismo biológico, né? Quando você entende isso, entende que o medo vai fazer parte do processo, eu entendi que se eu conseguisse vencer alguns medos na minha vida de forma que eu não precisava romper tantas barreiras, mas eu fizesse isso, eu vou lá, você vai tateando um pouco, faz aqui, faz um pouco ali, putz, você vê, sabe aquela coisa, nossa, eu tenho medo de andar de bicicleta, aí você começa a dar as primeiras, mas não é tão difícil assim. É a mesma coisa que acontece com o medo, né? Os sentimentos e emoções, eles são transitórios, o medo é a mesma coisa. Então, o meu conselho, né, para essas mulheres, eu acho que sem dúvida nenhuma, é que elas tenham as suas redes de apoio. Porque a rede de apoio, e a rede de apoio eu digo, eu procurava insanamente as associações comerciais
Então eu fui da Associação Comercial do Rio de Janeiro, eu fui presidente de Conselho de Pequenas e Médias Empresas da Associação, eu entrei na Fijan, no Conselho de Jovem, na Fiesp, mas na época não tinha conselhos de mulheres, não tinha com essa coisa do comitê de mulheres, não falava-se de empreendedorismo feminino, pelo contrário. Hoje não, nunca se falou tanto de empreendedorismo, eu tenho falado isso repetidamente, de empreendedorismo feminino, eu tenho falado isso repetidas vezes. Então, procura a sua rede de apoio, por quê? Porque ali você vai conseguir compartilhar medos, você compartilha inseguranças, você compartilha visões com outras mulheres. Mas também esteja inserida em redes onde também existam homens, porque eu tenho mentores maravilhosos, eu tenho sócios maravilhosos. E faz parte. Às vezes a gente lida com situações assim, que não necessariamente tem a ver com, né, só com a questão de homens, mulheres, LGBTQIA+, assim, são questões suas. E quando eu entendi isso, eu falei, putz, a rede de apoio funciona. Segundo, invista em capacitação. Porque você só consegue ter atitude quando você, primeiro, se autoconhece. Segundo, quando você se capacita. Porque o que eu falo, não tem nenhuma boa negociação que resista a bons argumentos. Às vezes, assim, Mário, eu estou em situações assim, que se eu tiver bons argumentos, é difícil me convencer do contrário. Quando eu estou, assim, um pouco... Mas se eu tenho bom argumento, e assim, bom argumento baseado em conhecimento, em fontes, obviamente, fidedignas, legítimas, e aí eu passo isso muito para as mulheres, porque isso vai te dando mais o senso de você se... Eu não quero falar empoderar, porque empoderar já virou a palavra mais banalizada do mundo, mas o senso de você ter atitude. E no fim, para você ter atitude, você precisa ter coragem. Uhum. Você ter coragem, você precisa estar seguro daquilo. Mas nem sempre você está segura. Então eu falo, estar confortável no desconfortável. Uhum. Né? Tá com medo, vai com medo. Uhum. E que nem você falou, Camila, você passou pela Gavea Angels, você também foi sócia da Mulheres Investidoras Anjo, que é outro grupo de investimento anjo, também a G2 Capital, e virou jurada do Shark Tank em 2016. Eu ia perguntar, a sua tese, você tem uma tese para cada uma dessas gestoras, ou você tem uma única tese em todos os lugares? Enfim, como é que você vê a sua tese de investimento, Camila Farani, pessoa jurídica e pessoa física? É a mesma tese ou ela vai mudando? Eu vou te falar, basicamente, né, eu entendi que a exposição, né, a minha missão aqui era sempre foi, na verdade eu descobri, né, há 10 anos atrás, transformar a vida das pessoas através do empreendedorismo. Então, o Shark Tank ele era uma ferramenta. A G2 Capital é uma ferramenta. A educação é uma ferramenta. Colocar dinheiro nas startups é uma ferramenta para eu atingir aquilo que é a minha missão de vida, né? E aí, dito isso, né, a exposição do Shark Tank, né, o MIA, que eu cofundei em 2014, o Ela Vence, eles fazem parte desse ecossistema. Mas essa exposição toda, né, eu acabei entendendo que a Camila Farani ela passou a ser um branding, né, assim, uma marca, né, uma empresa. Então foi quando eu entendi que, puxa, era importante para mim eu cada vez mais eu desenvolver um modelo de full investor, então desde o cheque menor, e aí a via sai do papel, né? Aí você tem um cheque menor, aí você tem um cheque entre aproximadamente 50 a 500 mil de reais, aí a G2 Capital. E acima disso, via de regra, eu faço pela GAA. Uhum. E a holding, então todas essas, elas são empresas onde necessariamente, né, você tem que ter ali tech, que é o produto, tecnologia, então tem que ser negócio de tecnologia, o time,
complementariedade do time, vontade de fazer acontecer, como é que esse fundador ele lida com o processo de construção de time, como é que ele lida com a frustração da pressão do dia a dia. Então eu faço uma análise muito comportamental, porque para mim é importantíssimo. Hoje mesmo eu estava numa reunião com um empreendedor que, putz, eu tô doida para investir, tô doida para ser sócia dele, mas eu falei, cara, tô vendo você aí num lugar que eu já estive, onde você estava olhando para um monte de coisa, sem tempo para absolutamente nada. Eu falei, se você quer ter investidor na sua vida, a primeira coisa que ele vai te pedir é para você ter foco e abrir mão de algumas outras coisas. Time, tecnologia, trenches, que aí foi dentro da minha tese de investimento, né, que são as trincheiras, ou seja, qual é a defensibilidade que esse negócio tem. Ou seja, se amanhã eu tenho um novo player que chega com um caminhão de dinheiro e monta um negócio igualzinho, como é que eu me defendo? Como é que é a visão dos fundadores sobre isso? Depois o tamanho de mercado, ou seja, o mercado é grande o suficiente, mas não é só o mercado ser grande o suficiente, o mercado quer o seu produto, porque a primeira causa de mortalidade de startups é no market need, ou seja, o mercado existe, mas o mercado não quer consumir o teu produto. Então, se você entende que e aí o tamanho de mercado, né, como um todo. Então, é o que a gente chama da tese do stage. E via de regra, a minha holding, ela faz muitas vezes co-investimento com os meus outros veículos, às vezes ou para completar um cheque, ou para, enfim. E isso acontece muito, né, dentro do mercado de investimento antes de venture capital, né, você tem muito co-investimento. Né? Na verdade, eu faço muito co-investimento. Algumas exceções eu entro única na rodada. Para recapitular, time, tecnologia e tamanho de mercado, né, da regra dos T's. E tração. Ótimo. Tração putz, eu tô crescendo a quanto por mês? Onde eu quero chegar? Qual é o meu forecast para os meus próximos 5 anos? Eu estava numa reunião de conselho e a primeira pergunta que eu fiz, eu falei, ok, e a gente chega aonde? Eu gosto muito de... Eu entendi que tudo na minha vida eu traçava o objetivo final para fazer o de trás para frente. Isso tem me ajudado muito, somente nas startups. Né? Ok, a gente quer chegar aonde? Quais são as possibilidades que a gente tem para vender? E, Camila, a gente falou um pouco da sua tese na teoria, né? Queria entender na prática, assim, tem algum pitch que você lembra que conversou muito bem com a sua tese, que foi incrível? E, por outro lado, tem algum pitch que o empreendedor cometeu um erro que você acha que é um erro que não dá para perdoar? Então, o pitch da Nuvem Shop ele foi muito matador, né? E o pitch matador, ele geralmente, assim, você fica sedento, né? Você tem que respeitar a due diligence, então porque ele foi diretamente nos pontos que eu analisaria. Então, no Nuvem Shop hoje a gente está falando de mais de 90 mil usuários presentes em 3 países, né? É uma baita atração, uma baita dor de mercado, as pessoas indo para o digital. Então, o empreendedor, os fundadores incríveis. A Eleva, né, que foi vendida para o Modal, mesma coisa. Putz, um baita fundador, o Data, um baita empreendedor. Eu me lembro que ele me falando o pitch da Eleva, ele falou assim, a gente vai chegar aqui, assim, assado. E ele chegou lá, assim, com um curto período, no máximo em 2 anos. E tiveram outros que o empreendedor, assim, ele era tão, como é que eu vou dizer, ele tinha muita retórica, mas você ia ver na prática, aquilo era tudo, não quero dizer mentiroso, mas aquilo era tudo supervalorizado. Então, essa supervalorização, assim, para mim, o que é mais importante para a pessoa que eu vou dar a mão e falar, vamos ser sócios, né, ou você sua investidora, acho que para mim o mais importante, antes de mais nada, é a transparência, a coerência, é o pé no chão. Não pode sair vendendo uma coisa que você olha, cara, ok, como é que você vai triplicar o teu faturamento?
É possível, mas qual é a estratégia que está por trás? Qual é o racional? E aí vem uns racionais, assim, que você fala, é unbelievable, assim. Tem coisas que são inacreditáveis, né? Então, eu tive um que me marcou muito, que o empreendedor ele falou que ele ia crescer 10 vezes em 8 meses, porque ele estava com uma tecnologia, né, que ele tinha acabado de importar dos Estados Unidos. E falei, putz, veio para um outro investidor, eu falei, putz, já veio aqui filtrado. Mas fui ver na prática, era tudo, não existia tecnologia, ele ia fazer, ia pegar numa software house, enfim. E Camila, que nem você falou, assim, você virou jurada em 2016 e recentemente você anunciou a sua saída do Shark Tank Brasil, né? Ia te perguntar por que essa saída e quais que são os seus próximos passos. Então, né, o Shark Tank Brasil, assim, ele foi uma paixão, ele é a minha paixão, né? Assim, não vou deixar de ser Shark. Mas eu entendi que novos ciclos precisam se iniciar, né, assim, eu não tenho um motivo específico da minha saída, a não ser entender que eu queria fazer parte de outros projetos que naturalmente iam me demandar mais tempo e iam me demandar mais atenção. Né? Um deles saiu hoje, né, que eu acabei de entrar na Play 9, do João Pedro Paz Leme, então, que é uma media tech, está crescendo, né, com foco em YouTube e TikTok. Então a gente tem Fátima Bernardes, Angélica, Eliana, eu vou fazer parte, né? E eu estava vendo o digital, estou vendo o digital cada vez mais crescer, e é um movimento que assim, eu estava me sentindo um pouco... Eu sabia, eu queria estar acompanhando, eu queria estar próxima de alguma forma. Então a minha entrada na Play 9 ela é uma entrada, foi uma entrada muito bem pensada, muito estratégica, mas o mais impressionante é que o dia que eu conheci, né, o João Pedro Paz Leme e os outros sócios, em especial o JP, eu fiquei impressionada, porque o JP, ele é um jornalista, né? E eu falei, cara, que puta cara de negócio. Nem tu pode falar palavrão, eu vou repetir. Eu falei, pode falar sim, pode falar, tranquilo. Aí eu falei, JP, porque eu me lembrava dele com aquela roupa verde, né, da Fórmula 1, imagina, né, porque putz, a gente não assistia muita TV, né, aí eu olhei pra ele, você conhece ele, né? Conheço. Nossa, eu olhei e falei, não acredito que é você, sabe aquela coisa assim, igual as pessoas falam, nossa, é você, eu falei, gente, é você, eu nem sabia, né, enfim. E aí depois ele me contou que ele fazia, né, e depois ele foi ser executivo do grupo, né, do Grupo Globo, né, eu falei, caramba, imagina, eu não ia acompanhar isso, né, e ele foi executivo durante muitos anos, e eu fiquei assim, de cara, eu falei, putz, que baita cara de negócio, eu quero estar junto de alguma forma, assim. Aí veio convite pro board, aí naturalmente eu entrei pro board, né, e entrei na sociedade, então essa é uma das coisas, o resto vocês vão ter que esperar um pouquinho. E Camila, a gente está entrando aqui no nosso último bloco de retrospectiva, né? Queria te perguntar, em toda a sua trajetória, qual que você acha que foi o momento mais difícil e como é que você superou esse momento? Olha, eu tive muitos momentos difíceis, né, assim, mas eu acredito que o momento mais difícil foi quando realmente, assim, eu perdi tudo, assim, eu achei que eu tinha perdido tudo, eu falei, fali, que foi esse episódio aí da minha quinta operação de alimentação, e eu falei, quebrei, putz, guardei um dinheiro, estava indo tudo no caminho certo, e assim, eu perdi dinheiro, e ali foi um momento muito duro, assim, muito difícil, difícil emocionalmente, difícil em todos os aspectos, né? Esse foi um momento muito duro, assim, da minha vida, né? Porque eu demorei alguns meses para processar. Porque o restaurante ele melhorou, mas ele demorou ainda alguns bons meses aí para ele realmente entrar num fluxo positivo. Mas aí depois assim foi. E foi muito difícil encerrar as operações. Por incrível que pareça, assim. Imagina, já fazia muito investimento em tecnologia, eu estava totalmente, e eu estou falando de 2 anos atrás, 2 anos atrás,
Porque aquilo ali era a minha essência, aquilo ali, eu chegava, aquilo ali eu tinha a sensação de casa, sabe? Eu olhava para aquilo e falava, gente, eu vi isso aqui a minha vida inteira, eu vinha de ônibus, e aquilo me dava um acolhimento, sabe? E foi muito difícil, assim, para mim foi um desafio muito emocional, né, fazer aquilo. E eu tive um terceiro episódio, que também foi quando eu tive um professor de história que, quando eu tinha 15 anos, ele falou que eu não ia ser nada na vida, que eu era rejeitada, porque a minha nota tinha sido a mais baixa da turma. E ele falou assim, você não merece estar aqui nessa turma, né? Eu conto esse episódio em alguns momentos. E aquilo ali me marcou muito, porque 2 anos depois eu tive depressão, enfim. Não por ele, né? Mas por uma série de outros contextos. Então também foi muito difícil. Eu ia ficar aqui listando um monte de momentos difíceis, assim, mas assim, eu acho que esses três, assim, que estão um pouco mais atrelados, assim, ao ambiente de negócio que eu montei. Uhum. E como é que você superou todas essas situações? Eu superei, né? Assim, a gente vive um luto temporário, né, Mari? Assim, eu não vou dizer que eu não vivi assim. Eu vivi um luto, assim, quando eu fechei o grupo box, eu falei, putz, eu já não dependia daquilo há muito tempo, assim. Mas eu fiquei com um luto, assim, né? Mas se você me perguntar assim, putz, se eu tivesse a oportunidade hoje, eu falei, não entraria mais no mercado, assim. Eu acho que o processo de superação, acho que assim, história de superação, ela não é exceção, ela acontece com todo mundo. Assim. Eu não sou uma exceção à regra, né? Mas eu acho que a principal superação é você entender que dores, elas fazem parte da alegria, né? E você tem que viver a dor, você não pode negar a dor, né? Superei com base de muito autoconhecimento, rede de apoio, de grupos de mulheres, de sócios, de família, de amigos. Por isso que eu falo, principalmente falo para as mulheres assim, estejam inseridas. Né? Recentemente eu divulguei da síndrome do pânico, assim, eu recebi mensagem de pessoas assim que eu não recebia mensagem de, sei lá, 10, 12 anos atrás, ó, Camila, eu continuo aqui, etc e tal. Então, isso é muito valioso, né? Assim, eu acho que, fugindo um pouco a pergunta, se você me perguntar hoje, o que que, o que que é o maior benefício da exposição, assim, no meu caso, assim, são os seguidores, são as pessoas. Ontem, quando eu divulguei do Shark Tank, né, eu estava triste, naturalmente, assim, não é uma coisa que eu vou ficar falando, porque é uma decisão difícil, né? Mas o carinho de todos os Sharks, dos diretores comentando, dos fãs, das empresas que eu investi, eu falei, putz, nossa, meu coração apertado. Mas, ao mesmo tempo, vem um senso de realização muito grande. E é isso que importa, né? Eu falei, putz, agora eu acho que eu estou preparada para dar o próximo passo. E para fechar, Camila, ia te perguntar que conselho que você daria para um empreendedor que quer um investimento da Camila Farani? Que lição que você deixa para esse empreendedor? Ó, você empreendedor que quer um investimento da Camila Farani, importante. Primeiro de tudo, o teu negócio é sobre você. Então, naturalmente, eu vou querer saber tua história de vida, vou querer saber o porquê que você quis criar esse negócio, quero saber para onde você vai, quero saber como é que você resiste à frustração, à pressão, construção de time, gestão, cultura, se você entende como é que são as rodadas de funding, mas principalmente eu quero sentir a tua legitimidade, o teu amor pelo que você faz. Então, primeiro é time, né? Depois, o teu modelo de negócio, ou seja, como é que a sua dor ela se encaixa com o teu problema e você ganha dinheiro com isso, você monetiza, e se isso realmente, se você já encontrou o teu PMF, teu Product Market Fit, ou seja, teu produto mercado ideal dentro de um Problem Solution Fit, dentro de um problema solução ideal. Porque, via de regra, eu invisto quando ele já encontrou ou ele está em vias de encontrar. Né? O Product Market Fit, a grosso modo, dizendo assim, se você perguntasse para um número X de usuários o quão frustrados eles ficariam se a sua ferramenta não existisse mais. Se for acima de 40%, você tem ali uma ideia, um cheiro que você já encontrou o teu PMF. Então, isso é importante. Depois o produto, tecnologia,
a tecnologia ela é blindada o suficiente, como é que ela foi codada, quem é o teu time de tecnologia, quem é o teu CTO, se você tem CTO, se você desenvolver uma software house, qual proprietário é, se é software, se é hardware. Depois, vou querer saber como é que está a tua atração, né? Seja em número de usuários, seja em faturamento. E principalmente vou querer saber como é que está a tua saúde financeira, né? Teu caixa, né? Então, eu sempre invisto, né, para ter, a gente tem um runway, runway é fôlego, né, pista de, assim, a tradução, né, pista de fôlego, que o avião fica lá, né, de tempo, né, então, via de regra, eu invisto para 18 a 24 meses, então, ou seja, eu não invisto para o negócio acabar daqui a 2, 3 meses, entendeu? Eu queria saber se você tem dívida, quão alavancado você está, quanto alavancado você não está, mas no fim, o que eu vou querer saber mesmo assim, é o quanto você é feliz com esse negócio. Porque isso aqui importa no final das contas. Uhum. Ótimo, Camila. De novo, muito obrigada pelo tempo de conversar com a gente hoje. Mari e pessoal aí que assistiu aí do Zero ao Topo, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Quem quiser enviar o pitch, pode enviar para contato@g2capital.co ou Camila, o contato, @camilafarani.com.br. É Ótimo. isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Camila.